A paz do Senhor a todos os queridos irmãos. Estamos aqui neste momento para trazermos até você um breve comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, mais precisamente a lição de jovens, onde está trazendo uma temática muito importante que fala da doutrina das últimas coisas. É um assunto que todo cristão, todo crente precisa estar conhecendo, tendo em vista que diante de falsos ensinos que têm se alastrado dentro do nosso país e de mundo afora, a necessidade de se aprender sobre essa temática é imprescindível. Nós estaremos estudando no dia 31/10 sobre a temática As Bodas do Cordeiro. Estaremos então fazendo um breve comentário sobre este tema. Mas antes de darmos continuidade, gostaríamos apenas de lembrar você para que se inscreva no nosso canal, que tem como objetivo todo especial estar divulgando aí a Escola Bíblica Dominical, que é o canal da Escola Bíblica Dominical e o canal Querigma. Você se inscreve e estará recebendo todas as notificações dos vídeos e das novidades que aqui estão sendo produzidas para o elevo espiritual de cada um de nós, tá certo? E como eu disse para vocês, a nossa lição ela vai estar tratando sobre as bodas do Cordeiro. Já vai ser a nossa quinta lição, porque esses temas da nossa lição, eles obedecem uma sequência lógica. Nós estaremos falando sobre as bodas do Cordeiro na nossa lição 5, tendo em vista que na lição 4 já foi falado sobre o tribunal de Cristo. Então, as bodas do Cordeiro é um acontecimento que acontece também depois do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, você estudou que os crentes salvos em Jesus estarão na eternidade diante de Cristo, onde estarão todos ali recebendo o seu galardão segundo o que foi feito. E como o próprio texto lá diz, por meio do corpo. Isto é, todas as realizações em prol do crescimento do reino de Deus, elas vão ser recompensadas. Você também viu na lição 4 que nessas bodas do Cordeiro nós vamos ter algumas surpresas. Por quê? Porque a avaliação de Cristo, os seus galardões serão dados às pessoas segundo a voluntariedade, segundo o propósito do coração. E muitas das vezes existem pessoas que fazem algo para o reino de Deus visando o seu interesse próprio, que é a exaltação da sua pessoa, que é serem notificadas e elogiadas e percebidas pelas pessoas, e que não é essa necessariamente a proposta do trabalhar para o reino de Deus. É única e exclusivamente a glorificação do nome de Jesus. Tudo que foge disso, lamentavelmente, isto será desconsiderado no tribunal de Cristo. Após esse acontecimento, nós estaremos diante das bodas do Cordeiro. E como o próprio nome já sugere, sim, vai ser um momento de alegria, um momento de festa. Mas uma coisa muito importante que é preciso que você entenda sobre as bodas do Cordeiro é que vai ser um acontecimento que não tem dia e nem hora marcada. Não tem dia e nem hora marcada? Sim. E como é que eu vou participar desse evento? Simples. Nós devemos estar constantemente preparados para esse dia. Constantemente preparado para esse dia. Não sei se você já percebeu, mas todas os nossos afazeres, quando nós temos dia e hora marcado, normalmente temos a maioria de nós temos a mania de protelar os nossos afazeres, deixando para cima da hora, deixando para a última hora, e sempre acontece de esquecermos algo, de deixarmos de fazer algo importante que deveríamos ter feito se nós tivéssemos nos preparado
com o decurso do tempo. E como isso não aconteceu, lamentavelmente, as coisas não saem como programado e é um triste fim. Enfim, a bodas do Cordeiro, ela é um acontecimento singular que vai acontecer, foi prometido pelo próprio Senhor em algumas das suas parábolas, né? Jesus falou muito através de parábolas, e quando ele falou com relação à boda do Cordeiro, ele usou algumas parábolas, dentre uma das mais conhecidas é a das 10 virgens, né? Falando aí, trazendo aí a alusão a um costume judaico do casamento judaico, que tinha um estilo e um modelo diferente do ocidental, né? Enquanto que hoje nós temos um modelo de casamento muito comum e compreensível a cada um de nós. Naquela época não, existia uma diferença robusta em relação ao modelo de casamento ocidental. O que é isso? O noivo pagava à família o dote, e em determinado momento ele ia à casa da noiva, e quando ele chegava na casa da noiva, ele era recebido pela família da noiva, pelos amigos, e algumas virgens, algumas jovens, damas de honra, acompanhavam essa noiva em festividade pelo caminho até a casa do noivo. Era basicamente assim que acontecia. E esse ritual, ele tinha 7 dias. Então, Jesus ele traz à tona esse exemplo para que as pessoas entendessem com maior clareza como se daria as bodas do Cordeiro. Jesus, como excelente pedagogo, ele sempre teve a ideia brilhante de trazer coisas do conhecido, do cotidiano das pessoas, para lhe ensinar-lhes algumas verdades imprescindíveis da palavra de Deus. Ele sempre fez isso com uma maestria singular, e ele pôde, através desse seu método, ser compreendido tanto por pessoas simples como por pessoas cultas. E aí uma coisa interessante que a gente precisa aprender com Jesus é exatamente esta metodologia pedagógica de se ensinar às pessoas de acordo com o contexto em que elas vivem, para que elas assim possam compreender facilmente a mensagem. Se falarmos em bodas do Cordeiro para pessoas aqui do Ocidente, para nós que não conhecemos a fundo esse ritual judaico, fica complexo. Mas a partir do momento em que se fala de coisas do nosso cotidiano, facilita bastante a compreensão do que se pretende. Então, como eu disse aos queridos irmãos, acontecia isso. Jesus fez alusão a esse costume judaico e trabalhou ali algumas coisas importantíssimas que precisam ser observadas pelo seu povo. O que seria isso? É o estar esperando. Não foi feita uma promessa? Ele não fez a promessa que voltaria? Então, se ele fez uma promessa, Hebreus vai nos dizer que o que fez a promessa é fiel. Então, partindo desse pressuposto, o nosso trabalho aqui nessa terra é única e exclusivamente esperar no cumprimento da sua promessa. Quando, eu não sei. Eu sei que vai acontecer. Mas ele falou de alguns importantes sinais. A escatologia ela vai nos mostrando, com o passar dos anos, dos tempos, os sinais aí claramente se manifestando sobre a face da terra. Então, são sinais que nos mostram que a vinda, que a volta do noivo está próxima. Para que não cheguemos a ser pegos de surpresa e, tal como as virgens imprudentes, não estarmos com as nossas vasilhas com o azeite. E você sabe muito bem que azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Significa dizer que se espera Cristo cheio do Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo.
E quando se esvazia, porque, olha que coisa interessante, quando se esvazia do Espírito Santo, se perde a razão de esperar, porque a razão da espera é nos concedida, é aflorada dentro dos nossos corações o tempo todo pelo Espírito. É o Espírito que nos conduz a Cristo. Né? É o Espírito que nos faz lembrar as palavras do Senhor, né? Está reavivando o tempo todo a sua mensagem na nossa mente para que a gente esteja o tempo todo aí com a nossa vida no altar do Senhor. Esse é o propósito de se estar cheio do Espírito Santo. Quando isso não acontece, o contrário disso é estarmos displicentes. Aquelas mulheres, e o interessante é que no texto aqui, elas eram virgens, estavam com as lâmpadas, mas umas tinham azeite suficiente e outras não. Se você perceber bem, a diferença é muito pequena, né? E aí Jesus vai falar isso assim com bastante clareza também quando ele fala sobre o joio e o trigo. Né? O joio e o trigo são plantas de aspectos semelhantes, e que a diferença entre o joio e o trigo vai aparecer quando o trigo põe os seus pendões, né, de trigo e o joio não. Mas até então essas plantas crescem de uma forma muito parecida, né, e precisa ter um olhar muito apurado para saber o que é uma coisa e o que é outra. Nesse caso das virgens também, se olhassem de uma ótica humana, todas eram virgens, todas tinham azeite, todas tinham as suas lâmpadas, porém, umas não tinham azeite de reserva. E quando não se tem reserva, com o passar do tempo, você vai precisar de azeite, você vai precisar da ação do Espírito Santo na sua vida que não foi cultivada. Essa reserva é como se estivesse cultivando continuamente a presença do Espírito na nossa vida. Por isso é que a Bíblia diz que nós não devemos extinguir o Espírito. E a gente extingue o Espírito quando você simplesmente coloca a sua vida espiritual diante do altar de Deus em segundo plano. Aí se está extinguindo o Espírito. Outra coisa interessante também que a nossa lição vai falar é sobre tempos de festa e de alegria. A gente sabe muito bem que a igreja aqui na Terra, ela sofrerá muitas perseguições, né? Não vai ser entendida por parte das pessoas que ouvem a palavra de Deus e, ao invés de aceitar a mensagem do evangelho que lhes é proposta, acontece pelo contrário, se persegue, se quer extinguir a palavra de Deus a qualquer custo da face da terra. Nos tempos da igreja primitiva, houve uma perseguição física mesmo ali, tirando a vida dos obreiros, dos homens e mulheres de Deus. Isso aconteceu durante muito tempo, Idade Média, onde os crentes eram realmente martirizados. Hoje, Satanás age de uma conotação diferente, mas não menos perniciosa. Né? Não tem mais perseguição, né, entre aspas, como existia no período da igreja primitiva. Hoje ele age de uma forma diferente, com as seitas e heresias trazendo uma proposta de um evangelho light, diferentes, com a sofisticação de modernismo, e com isso fazendo com que as pessoas venham a pensar ou a entender que o evangelho mudou as suas proposições. Isto é, o que antes era pecado, hoje não necessariamente é. O que houve foi uma interpretação errada das Escrituras, mas normalmente esses novos líderes dessas seitas, eles trazem essas novas proposições, queridos, como sendo algo, uma descoberta nova, uma revelação singular que eles tiveram da parte de Deus para você. E aí o apóstolo Paulo, ele nos adverte com relação a isso. Ele diz, olha, que alguém trouxer um evangelho novo, diferente, seja considerado anátema. Vamos combinar que normalmente
essas falsas doutrinas, eles têm a petulância de dizer que tem uma revelação nova e única que ninguém nunca teve. É bem estranho isso, né? Porque a palavra de Deus está aí e ela foi manifesta, ela foi aberta a todos os homens. Deus não ocultou os seus propósitos aos homens e revelou a um único líder, não. Isso nunca aconteceu depois que o véu do templo foi rasgado, certo? Porque até então, no período do judaísmo, né, do ritual judaísmo, que apenas o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus ali uma vez por ano no Santíssimo Lugar, isso se desfez com o rasgar do véu do templo de alto a baixo, Deus dizendo através desse ato para nós que todos temos acesso à presença de Deus e que Ele não vai fazer acepção de pessoas, trazendo uma revelação singular a uma única pessoa, dando a essa pessoa o poder do conhecimento absoluto de Deus apenas para uma pessoa. Então, quando essas heresias vierem com essa proposta, você vai entender automaticamente que essa é uma das suas principais características, serem o dono da verdade. Principal característica de uma seita herética é eles acreditarem ou eles dizerem que são os donos da verdade absoluta. E isso é preciso que estejamos atentos, porque por conta de darmos ouvidos a essas seitas heréticas com os seus novos preceitos ou a sua nova doutrina, pode ser que seja engodado por este caminho e perca a oportunidade de estar neste grande evento que estamos lhe apresentando, que estamos lhe falando, que serão as bodas do Cordeiro, que são uma festividade. Depois que todos, imagine aí que coisa linda, que coisa maravilhosa, quanta alegria não será, depois de todos ali receberem o seu galardão, né? Receberem devidamente o seu prêmio pelas realizações feitas em prol do reino de Deus, aí vai haver uma festa onde a Bíblia Sagrada diz que o próprio Cristo vai estar lá servindo a cada um, né? E falando com certeza da satisfação de ter você, de nos ter juntamente com Ele lá naquele momento festivo, né? E onde você vai perceber que valeu a pena passar por tantas agruras em nome do Senhor Jesus Cristo, e que aquele dia será o coroar de um trabalho feito para a glória de Deus. E é bom entendermos que o trabalho feito por Deus ou para Deus, ele deve ser um trabalho onde o homem vai receber o seu galardão pelo desprendimento, pela maneira com que ele realizou o trabalho para Deus. Como eu falei anteriormente, né? Que muitas pessoas vão se decepcionar no tribunal de Cristo porque, de repente, eram conhecidos por realizar grandes coisas e, de repente, se percebe que a realização daquelas grandes coisas foi simplesmente por uma motivação de exaltação pessoal e não necessariamente de glorificação do nome do Senhor. E aí todas essas obras elas vão cair por terra. É bem importante que você atente para uma coisa, né? Que no tribunal de Cristo, uma coisa interessante que você precisa entender é que não vai ser avaliado Deus, como a própria diz, que Deus é justo. E a sua justiça vai ser notada no tribunal, onde ele vai conhecer verdadeiramente, ou fazer conhecido, porque ele conhece muito bem, ele sabe o tempo todo o que fazemos e quais os propósitos com os quais fazemos determinadas coisas. Então, nesse acontecimento, ele vai premiar as pessoas, né? Independente de qual seja o cargo. Às vezes a gente pensa assim, um pastor, um obreiro, um missionário e tal. Mas você já parou para pensar
que um simples zelador do templo, por exemplo, que ele faz aquilo com muita maestria, com todo o afinco, o cuidado e a alegria e o prazer de estar cuidando da casa do Senhor, e ele faz aquilo com uma alegria de coração espetacular, e tudo isso que ele fez, que na maioria das vezes não é notado, né, naquele dia vai ser revelado. E alguém pode até dizer, por que o tribunal de Cristo? A salvação não é suficiente? Mas a Bíblia diz que Deus nos dá muito mais aquilo do que pedimos ou pensamos. A salvação seria suficiente, mas ele vai premiar. Outra coisa interessante que ele vai premiar as pessoas é porque durante esta vida nós observamos que pessoas fizeram muita coisa para Deus e a gente não sabe se aquilo foi feito com a motivação verdadeira ou se foi uma outra motivação. Naquele dia vai ser conhecido, né? E aí por isso é que, como eu disse para você, vão haver as decepções. Pessoas estarão fazendo coisas para Deus e que efetivamente não são com a motivação da glorificação do nome do Senhor, mas apenas para serem vistos pelos homens. E o próprio Cristo diz que esses já receberam seu galardão. Então, independente do cargo que você esteja, o importante é que você faça isso com esmero. E Deus vai reconhecer isso muito bem. Diante de Deus não tem uma hierarquia de importância no reino o trabalho feito. O trabalho do pastor não é mais importante do que o zelador da igreja, né? Pode ser que, como eu disse para vocês, o zelador da igreja receba um galardão surpreendentemente superior ao do pastor da igreja, porque pode ser que, de repente, este não esteja fazendo o seu trabalho com a motivação devida, enquanto que o zelador o faz. E é natural que a gente, como ser humano, valorize mais um do que o outro, por a gente entender que um trabalho possa ser subalterno e o outro não. Jesus não olha as coisas dessa forma. E como eu disse para você, a salvação seria suficiente, sim, mas Deus, ele é especialista em nos surpreender. Ele vai nos dar prêmios, galardões, e ainda vai oferecer uma festa extraordinária, que é esta festa que nós estamos falando, que é a boda do Cordeiro. Que se dará onde? Que se dará na eternidade. Um banquete onde, como disse para você, o próprio Cristo vai estar nos servindo. Imagine o tamanho da honra. Imagine aí o tamanho do privilégio de estar sendo recepcionado, sendo servido. Ele vai fazer questão de fazer isso com você, com a gente, porque